Bom, se já passei da fase dos primatas, com certeza conhece o Solo Leveling. O manhwa de hoje não foge muito a esse estilo. Hoje temos o manhwa com o protagonista reencarnado e overpower. Manos, valeu, batemos a meta dos 500, agora nossa meta subiu para 550. Vocês são demais, ajuda aí a bater essa meta. O nome do manhwa vai estar aqui no primeiro comentário. Vamos ao vídeo. Bom, o nosso protagonista é o último ser humano vivo. Estava perdendo uma batalha. As coisas estavam feias do lado dele, até que foi perfurado com uma espada. O mundo chegou ao fim. Já se passou um ano desde que os demônios invadiram. A maior parte dos humanos foram de caixa. Outros foram usados para reproduzir mais monstros. Como o último sobrevivente, o nosso prota deu tudo de si. Mesmo assim, ele ainda vai de caixa. O demônio que lutava contra o prota quis fazer uma proposta ao prota. Disse para o prota se aliar a ele, pois eles vão dominar vários mundos. O nosso prota pegou na mão dele, parecia querer aceitar, e do nada mostrou o dedo do meio e explodiu. O Lorde ficou puto, pois no meio da explosão perdeu o braço, o famoso homem-bomba, e chutou as cinzas dele. O nosso prota acordou em um lugar estranho. Ele ficou espantado, pois estava curado. Ele se perguntava onde estava. Ele suspeitou estar em um templo, pois tinham estátuas ali, mas o prota se tocou que estava morto. Ele só podia estar no submundo. Uma voz apareceu dizendo que ali não é submundo. Ainda disse que eles estão debaixo da morada dos deuses. Essa é a dona da voz. O prota tentou pegar na espada, mas o problema é que a espada não estava nas costas dele. Ela disse ser um anjo de nível alto, de nome Mercedes, e disse que o prota morreu e que normalmente ele seria enviado para o submundo, mas 3 deuses pedirão enviar ele de volta. O prota não entendeu o porquê. Ela disse que ele vai voltar com as memórias e com força mágica e alguns privilégios. O prota se perguntava se esse lugar era real ou não e perguntou o porquê de ser dado uma chance. Ela sabia que o prota desconfiava deles. O prota sabia que aquilo não era de graça, pois quando estavam sendo atacados, os deuses cortaram a conexão com os humanos. Eles até recusaram sacrifícios para quem tinha um poder emprestado por um deus que foi retirado. Enfim, os deuses abandonaram os humanos. Ela disse entender o lado do prota e disse que ia falar com os deuses. Gritou dizendo: mestre, me mostre algo. O nosso prota ficou espantado. Ela disse que os deuses estão de olho nele e que é raro ver um humano lutar até o fim. Eles gostavam de ver as lutas deles. Ela até quis continuar a falar, mas o prota o cortou, tentando dar um vraule nela. Ele estava puto, pois os deuses viam diversão, sendo que o mundo deles estava sendo destruído. O nosso prota se preparava para lançar um outro golpe, mas ela fez uma invocação. Do nada apareceu um pé em cima do prota, indo até ele. Ela disse que o prota deve ser mais educado, pois os deuses estão vendo tudo. Ela disse que o prota entendeu tudo errado, pois os deuses só têm interesse nele e não em seres humanos comuns e fracos, e disse que nada é de graça. Depois que as coisas acalmaram, ela mostrou o estado do rei demônio, que estava puto, pois perdeu o braço e estava a descontar raiva em quem não merecia. Ela disse que esse ser já dominou vários mundos e em nenhum foi tocado, mas o prota conseguiu tirar a mão dele. Ele deseja ter uma revanche com o prota. Ela perguntou ao prota se vai topar ou não. O nome do prota é tão complicado que eu vou chamar de Shakes. E sim, o prota aceitou. O feitiço começou. A ideia era fazer o prota voltar no tempo. Ela, antes de se despedir, pediu para que o prota a entretenha, pois os deuses vão observar tudo. O nosso prota, abrindo a vista, viu pessoas tentando o acordar. O nosso prota não conhecia eles, mas sabia quem eles eram. Ele lembrou que, nessa época, ele ainda era escravo. Ele deve ter voltado uns 10 a 20 anos atrás. Eis que aparece um capitão, mandando todo mundo ir trabalhar. O de cabelo loiro disse ao prota que, se ele voltar a heritar, ele não vai ter dó. O prota, de forma sarcástica, perguntou com quem ele está falando. O loiro quis partir para cima do prota, mas o seu amigo o acalmou. Um garoto apareceu, agradecendo ao prota por ter o salvo. O prota não se lembrava nem dessa criança. Se levantou e em sua mente disse que vai ser bem difícil se acostumar a essa vida novamente. Bom, manos, a minha voz ficou rouca, tipo, acabei de apanhar uma gripe. E aqui estava uma ventania. Desculpa aí pelo áudio. Bom, voltando ao manhwa, o nosso prota se lembrou das palavras da Mercedes. Toda vez que ele quiser receber um privilégio, ele terá que dizer as palavras mágicas. Ele esperou o garoto ir embora e disse as palavras mágicas: desbloquear privilégio, só isso. O mano já apareceu. Ele ficou espantado, pois aquilo funcionou. Os figurantes admiravam o prota, pois não parecia ser novato. Ele era super veloz. Eles até ficaram puto, pois vão ter que trabalhar de verdade. Voltando para momentos antes, o nosso prota recebeu uma carta, um privilégio. Um guarda notou que ele estava
estava de boa sem trabalhar. Foi ter com ele, com o objetivo de chicotear ele, mas o prota pegou no chicote. O guarda ficou espantado. O prota devolveu o chicote e pediu desculpas. E foi trabalhar. O prota notou que a velocidade do chicote estava super lenta. Ele suspeitou ser a sua experiência de batalha da sua vida passada. Esse foi o primeiro privilégio dele, a habilidade de vontade de ferro. Aumenta a defesa e ignora qualquer tipo de dano. Sem contar que aumenta a resistência. Por isso o prota está trabalhando por horas e não parece ser novato. No total, o nosso prota recebeu 9 privilégios. Esse é o primeiro. Ele decide usar o conhecimento da vida passada para recuperar as forças. Enquanto isso, ele espantava todo mundo, pois ele não parecia ser novato. Fim de dia chegou. Agora é a hora de anunciarem os ranks, tipo de quem trabalhou mais. Em primeiro lugar, o rank F, onde o prota e o garoto estavam. Em segundo, o rank B, o rank dos loiros. O loiro até achou aquilo impossível. Em terceiro, o rank H e em último, o rank E. Como regra, o capitão disse que a equipe que está em último lugar não vai receber nada e que todo o esforço deles será dividido para os outros. Depois disso, eles começaram a adorar a deusa Ária. O nosso prota meteu essa, pois ele sabia que os deuses irão os abandonar no futuro. A maior parte das pessoas que estão aqui perderam as casas para monstros, outros eram aventureiros, outros foram resgatados, outros só estão a dever. De qualquer forma, se o prota continuar com essa marca, ele não pode sair desse território, pois o coração dele vai parar de funcionar e ele tem que pagar a conta para poder ser um homem livre. Ele ainda quer a vingança contra o demônio. Além disso, ele não vai deixar sua namorada ir de caixa dessa vez. O nosso prota olhou para a cerveja e notou que estava cara demais. O garoto de antes apareceu querendo oferecer uma bebida. O prota perguntou se ele tem dinheiro. O garoto disse ter pouco e disse que quer dar ao prota, pois ele o protegeu e foi graças a ele que ele ganhou o dinheiro, pois o grupo dele nunca esteve em primeiro lugar por terem só pessoas fracas. O nosso prota recusou. O garoto ficou espantado. O nosso prota foi até uma loja e pediu água de recuperação. O dono da loja espantou, pois é a primeira vez a ver o prota e disse que um copo custa uma moeda de ouro. 4 moedas de ouro dá para comprar uma garrafa e aconselhou o prota a resistir às dores, pois o valor é alto demais. Mas o prota lançou todas as moedas que tinha, que dava uma moeda de ouro e meia, e pediu um empréstimo. O garoto avisou o prota para não fazer empréstimo, pois as taxas do empréstimo são muito altas. O prota disse que ia pagar tudo de volta. Com esse líquido que o prota quer comprar, o poder mágico dele aumenta, se ele for a beber uma alta quantidade nesse caso. Também ajuda a recuperar a saúde. Apesar de ter bebido 10 garrafas, nosso prota ainda se sentia fraco comparado com a sua vida passada. Com isso, ele abriu a sua segunda carta, o seu segundo privilégio. Só que essa habilidade de manos é super roubada. Aumenta o efeito de uma porção a 500%. Ele sabia que com o trabalho de mineração não ia ganhar muito dinheiro. Então, ele foi falar com o capitão, pedindo ser guia de caçadores. Vamos a uma pequena explicação de como é que apareceram os monstros nesse mundo, apesar de que todo mundo já leu Solo Leveling. Monstros são seres que nasceram de portais mágicos. São hostis contra os seres humanos, causam muito dano, mas eles revolucionaram a humanidade. Com os ossos deles, pode-se criar itens, e com a pele também. Sem contar que eles possuem uma pedra de mano, e com essa pedra de mano o ser humano pode usar magia. Do nada, esses monstros se tornaram as coisas mais valiosas. Apesar de serem perigosos, os seres humanos consideram eles baú de tesouro, e a maior parte deles vivem dentro da masmorra. E manos, caçadores também são escravos e recebem bem mais que os mineiros. O prota se perguntava qual foi o motivo de o deixar na mineração, sendo que ele era um viajante. O normal era estar no grupo de caça. O nosso prota queria fazer mais um empréstimo, mas o dono da loja se recusou, dizendo que ele já passou o limite. Até que chegou uma freira, dizendo que o prota pode ganhar mais um empréstimo se ele doar o órgão. O nosso prota aceitou a ideia. O vendedor perguntou se ele estava louco e deu mais porções, pois se o prota morrer, ninguém vai pagar pelas porções que o prota bebeu. Depois de um tempo, as garrafas todas já haviam sido esvaziadas. Agora ele está pronto. Esse será o grupo que o prota irá trabalhar como guia. Dando as mãos, o prota disse não ter habilidade de visão noturna, mas tem a habilidade de detectação de mano. Um dos caçadores deu para o prota a porção de visão noturna e o outro deu carga para o prota. O outro estava debochando o prota, pois ele era um minerador e são raros ver mineradores que usam mano. O nosso prota conhecia um deles da vida passada e sabia que 2 desses irão morrer nessa masmorra, e foi graças ao capitão que o prota saiu do estado de minerador para caçador. Do nada, o nosso prota teve uma ideia de como usar eles. Finalmente, eles chegaram a masmorra
Lá estava a equipe de espera e um deles pediu para que todos esticassem as mãos. Ele começou a amarrar corda nos pulsos, pulseira da amizade. Essas cordas estão atadas com mana. Se alguma coisa acontecer com eles, a corda irá dar sinal. Assim, eles podem chamar mais reforços ou podem saber o estado deles, se estão vivos ou não. Ele desejou boa viagem. Dentro da masmorra, o nosso porta ia à frente, pois ele é o guia. Do outro lado, tinham monstros. Eles atiraram uma pedra. Os monstros olharam. Eles apareceram por trás, os finalizando. O trabalho deles era unir informações, pois eles fazem parte da equipe de reconhecimento. Na semana anterior, nessa mesma caverna, mas do outro lado, o grupo A e B foram massacrados. O capitão queria resolver isso com uma pequena vingança. Os amigos até ficaram espantados, até que um deles disse que não podiam tomar decisões perigosas, pois o papel deles é coletar dados. E se houver um monstro maior, eles têm que voltar a correr. E sendo apenas 3, eles não vão conseguir lidar com a situação. O capitão disse que eles são 4, pois ele havia contado o Prota, e disse também que eles podem limpar a masmorra. O seu colega continuava dizendo que isso é um lixo, apontando ao Prota, e que eles são 3. O terceiro cavaleiro pediu para que eles se acalmassem e queria ouvir o plano do líder. O líder mandou o Prota tirar algo. O nosso Prota tirou folhas e sementes de avelã e mandou o Prota misturar com o resto dos monstros que eles haviam finalizado, para assim eles simularem o aroma de uma fêmea. Por ser um cheiro forte, vai conseguir atrair monstros que estão distantes. Eles virão a correr, mas esse cheiro vai dar a uma armadilha. Todo mundo ficou espantado, pois a armadilha funcionou. O líder se gabava, mas o Prota sabia que aquela ideia havia vindo dele. Só deixou os créditos com o líder. Na vida passada, depois que o Prota se tornou um caçador, ele e o líder trabalhavam juntos, mas o Prota ficava com todas as glórias e o líder acabou não recebendo nada. O líder queria saber se o lugar está limpo. O Prota disse ter dado uma olhada ao redor e encontrou pequenos grupos de monstros. O líder admirou a coragem do Prota e disse que ele é super confiante. O nosso Prota disse que antes de vir para cá, ele pertencia ao grupo de reconhecimento e ele aprendeu lá a ser sorrateiro. O capitão gostou de ouvir isso, pois ele não vai ser um saco morto e desse modo eles podem limpar a masmorra os 4 e deu uma adaga para o Prota. O líder ficou feliz, pois de tudo que o Prota vai fazer, ele vai ficar com crédito. E também o grupo estava feliz, pois a vantagem estava do lado dele e o número de monstros estava a diminuir. Um dos caçadores notou algo fora do normal, uma estrutura esquelética. Do nada, apareceu uma mão e o agarrou. Como bônus, o arremessou. O caçador com martelo disse para todo mundo ficar atrás. Meio que ele acabou ativando um escudo mágico, mas acabou levando um Vraule mesmo com o escudo ativo. O grupo que estava fora sentiu algo fora do normal, pois as pulseiras da amizade começaram a romper. Os 3 guerreiros já estavam totalmente magoados. O nosso Prota ativou seu primeiro privilégio e ficou em frente do líder. Agora é que a luta vai começar. Essa espécie de monstro é chamada de Predator. Eles atraem monstros de nível menores, com feromônios femininos, e depois jantam eles. Basicamente, é a armadilha que o Prota e o grupo dele haviam montado. Depois que atingem o nível máximo de crescimento, entra em estado de fúria. Então o Prota está como uma criancinha. O Prota pegou na lança de cavaleiro e na outra mão fazia meio que um Rasengan. O terceiro privilégio foi ativado. Com esse privilégio, o Prota recebeu uma chave em seu braço esquerdo. Essa chave funciona tipo camoio, suga coisas para outra dimensão e também pode tirar coisas de outra dimensão para essa dimensão. Todo mundo assistiu Naruto. Ele acabou tirando um pano e uns ramos. O líder ficou espantado com a habilidade. Com essas plantas, ele pôde acalmar uma pessoa e pediu para que o líder se afastasse. Amarrou a mão na lança. O líder não queria ficar atrás de um mineiro. A habilidade de paralisia foi ativada. Essa habilidade é do monstro. O líder ficou super assustado. Ele se lembrou da história que seu sênior havia contado. Ele ainda novato. Um predador atacou uma cidade vizinha, uma aldeia vizinha. Os aldeões nem conseguiram piscar por causa da habilidade. Eles foram obrigados a ver tudo, pois estavam paralisados com medo e estavam à espera da sua vez de serem jantados. Nosso Prota usou a planta para ficar calmo e usou o segundo privilégio, que deixa a porção 500 vezes maior. Então ele dava 500 vezes mais carne. Ele não podia usar o seu golpe especial, pois consome muita mana. Do nada, o nosso Prota tirou uma porção, parece ser veneno, e espalhou na ponta da lança. A receita desse veneno ele aprendeu com um amigo Dante, e esse amigo foi quem criou a receita. E o dono da receita pediu para que o Prota usasse isso para salvar pessoas e não para matar. Nosso Prota finalmente conseguiu furar no monstro. Ele tem que esperar mais 3 minutos para o veneno chegar
pegar todo o couro e começar a fazer efeito. Mas o bicho acertou o prota com a cauda e o arremessou para bem longe. E como bônus, ele ainda ia para cima do prota. Abriu a boca, oportunidade perfeita para tirar o veneno. Depois de tirar o veneno, o nosso prota esquivou. O monstro começou a cuspir ketchup. 2 minutos. 1 minuto depois, o monstro ainda estava mais veloz que o prota. Ele só tinha que esperar mais 1 minuto para o monstro ir de caixa. Voltou a fazer um buraco no monstro. Dessa vez, o monstro revidou e o prota não soltou a cauda. O monstro levantou a cauda. O nosso prota esperou a cauda estar bem posicionada para poder soltar. E quando soltou, meteu uma direto nos olhos com a lança. O monstro começou a gritar. Ele dividiu a lança e voltou a meter de novo no olho do bicho. E pegou a sua adaga. Sem piedade, voltou a meter de novo no bicho. E o bicho começou a se agitar. Ele ainda queria dar mais um golpe para finalizar. E manos, se lembram do elixir que o prota havia tomado? Aquele elixir que ele fez empréstimo. Com aquilo, o nosso prota pôde usar essa habilidade. Deu um soco tenebroso na besta, que o atravessou. Enfim, a besta foi de caixa. Depois da luta, o nosso prota queria conversar com o líder. Mas isso fica para o próximo vídeo. E manos, finalizamos o capítulo 4. Comenta aí, mano. Hoje eu gosto de ler comentários e tudo mais.